Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu vou trazer um tema para a gente refletir que está relacionado à traição. O que é traição? Traição é uma infidelidade, é você fazer alguma coisa para a pessoa que ela não esperava de você tal comportamento, né? Você fazer ou não fazer alguma coisa, né? E ela pode estar associada a questões amorosas e também, por exemplo, a questões de militares, né? Imaginando uma guerra, por exemplo, a pessoa resolve dar informações para o lado inimigo, então ela é vista como traidora. A gente vai falar mais das relações, nas relações afetivas, né? Existem várias formas da gente entender o que é traição. Por exemplo, dentro de uma relação monogâmica, né, uma traição por infidelidade, né, com uma outra pessoa, quebrou a regra, né? Então a pessoa não esperava isso, e isso é entendido como uma traição. Num relacionamento aberto, né, essa saída não vai ser vista como traição. Vai ser vista como traição algo que seja feito que está fora do que foi combinado, né? Então, para a gente falar de traição, a gente precisa entender que se relaciona a uma questão moral, né, em que pensamentos, sentimentos, história de vida das pessoas, como é que as pessoas entendem relacionamentos, tudo isso vai interferir no que significa essa palavra traição. Então vamos pensar que traição, ela tem várias formas de acontecer, né? Pode ser relacionado a uma questão sexual, né? Dentro de um relacionamento monogâmico, né, a pessoa, algum dos lados sair com uma pessoa diferente, não está dentro do combinado dessa relação. Então, o casal vai entender isso como uma traição. Se é uma relação aberta, né, uma saída não vai ser entendida como traição porque está dentro do combinado, né? Então, as pessoas, é importante que entendam o que é importante e que possam conversar nos relacionamentos sobre o que é traição, né? Porque na relação aberta a pessoa pode se sentir traída por alguma outra questão, ou que a pessoa saia fora do que se combinou com antecedência. Então, quanto mais a gente tiver aberto esses espaços, né, para conversar sobre o que é traição, o que se espera de relacionamento, isso vai ser muito importante. Vamos pensar que quando acontece a traição, costuma não ser uma coisa fácil, né? Ninguém gosta de se sentir traído, né? Traído pode entrar desrespeito, pode entrar uma violência, pode entrar uma traição sexual, né? Ninguém gosta de vivenciar essas situações que ficam classificadas como traição dentro do relacionamento. Vamos lembrar disso. Quanto mais a gente puder conversar sobre, melhor vai ser, né? Porque a gente vai fechando amarras de valores, né? E com isso, né, a gente vai podendo ver quem é a pessoa que está do nosso lado, né, e se ela vai cumprir ou não algumas questões. Porque pode ser que a pessoa que esteja envolvida com você já dê algum indício que ela vai trair e você não prestou atenção. Você é culpada? Culpado? Culpade? Não, né? Mas às vezes a vontade de que alguma coisa aconteça faz que a gente feche os olhos para algumas coisas que estão ali na cara da gente. Vamos tentar olhar quem é a pessoa, quais são os valores que estão envolvidos nessa relação e ver se, né, é possível então evitar este momento, essa situação.
Aí alguém pode me perguntar, mas por que essas coisas acontecem? Gostaria de saber dizer, acontece porque nós somos humanos? Porque todo mundo erra? Porque acidentes acontecem? Não sei, né? Porque cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação, né? Então essa pessoa que está ali, ela pode, por exemplo, mostrar ser uma pessoa, né, que ela gosta de quebrar regras, né, que ela gosta de novidades, que ela gosta de surpresas, que ela gosta de chocar. Esse é o perfil da pessoa. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja uma pessoa que esteja passando por tanto estresse, né, que aí foi uma saidinha que deu para aliviar. Pode ser que o relacionamento não esteja bom e que não foi conversado sobre isso, né? Alguém ali está infeliz e acaba, por carência, entrando numa outra história. Pode ser que a pessoa foi educada de tal forma que a sociedade que ela conviveu ensinou que tudo bem ter traição. A sociedade familiar, cultural. Pode ser que tenha participado de uma sociedade cultural, né, que tenha dito que não pode acontecer de jeito nenhum, né, que é super errado. E a pessoa, num momento de questionamentos na vida, ela decide questionar justo essa questão. Estou aqui dizendo, né, situações para a gente pensar, né, não existe uma situação que a gente possa dizer aconteceu por causa disso. Cada situação é um caso, cada situação tem que ser pensada, entendida, né, para que a gente possa entender por que aquela traição aconteceu, né, por que aquela questão aconteceu dentro do relacionamento. Se a gente parar para pensar também, as pessoas que tiveram, né, pensando em relação de casal, tá? Mas não muda num trisal, não muda em, né, sendo um casal de relação aberta, eles estão dentro de contextos combinados, né? Mas mais comum a gente encontrar casais que acabam vivendo uma dor por conta de traição, né? Imaginando então, né, que isso aconteceu dentro de um relacionamento de um casal. Tem como esse casal se restabelecer? Depende do casal, né? Por quê? Né? Vai depender de quantas coisas boas aconteceram nessa história, né? Se tinha-se memórias, essa pessoa se sentiu cuidada, valorizada durante uma série, e essa foi uma única situação que aconteceu, isso vai ter um peso, né? Que vai ser um peso diferente de uma pessoa que tenha vivido N situações de desrespeito, de desqualificação, às vezes até de violência, aí aconteceu essa traição, então vai ter um peso muito maior para essa pessoa, uma dor muito maior. Então, não dá para a gente dizer, vai dar para esse casal se reorganizar? Não sei. Vai depender do afeto envolvido, apesar da dor, e vai depender da qualidade de coisas boas que tinham nessa relação. E vai depender de uma outra coisa, né? De se poder conversar sobre isso, né? E tentar se entender conjuntamente, né? O que aconteceu nesse processo. É lógico que nesse momento, né, a gente observa muito, né, que as pessoas procuram ajuda profissional, né? Por exemplo, uma terapia de casal, né, para que elas possam ter uma pessoa intermediando essa conversa e que possa, de alguma forma, estar controlando as exasperações emocionais que vão surgir. Não adianta nada nessa conversa um começar simplesmente a culpar o outro. Por exemplo, mas você não me dava atenção, por isso que eu saí, né? Mas você disse que não quer sair e saiu. Essas acusações não levam a nada, embora elas serão ditas, né? Então,
ter alguém intermediando vai ajudar que essa conversa possa ocorrer, né, e ir se limpando algumas coisas para ver o que fica por baixo dessa estrutura onde a desconfiança ficou implantada. Né? Numa relação em que a desconfiança acontece, né, o que vai acontecer? Não confiança. Né? Algumas pessoas podem ter um desencantamento tão grande, né, e jogar toda aquela amargura dela nessa relação ou em próximas relações. Então, quanto mais se lidar com esse processo, melhor vai ser. Quando há traição, existe um luto nessa relação. Né? Um luto por quê? Quer dizer que a relação morreu? Pode ser que sim, pode ser que não, volto a dizer, depende do casal. Mas há um luto porque aquela pessoa que se esperava que nunca fizesse aquilo, fez. Então é importante perceber que tem duas pessoas ali, no caso de casal, né, tem duas pessoas ali com sentimentos diferentes. Uma, a pessoa que foi traída, né, que está com toda uma dor, um luto, uma vivência, se pondo para baixo, se perguntando se fez coisas erradas, né, querendo acusar a outra pessoa. Né? Então essa pessoa precisa de um tempo para ela refletir sobre o significado dessa traição, sobre o significado de ser traída, que outras traições na vida podem ter acontecido na vida delas que fazem com que ela jogue maior atenção ou maior culpabilização naquele momento. E a pessoa que traiu também vai precisar de um tempo para pensar o que foi que aconteceu dentro dessa história que me levou a este movimento de buscar outra pessoa. Isso para casais monogâmicos, porque em casais de relação aberta, isso com certeza não vai ser vivenciado ou experienciado, tá? Nós estamos trazendo casais monogâmicos, hétero, homo, né, trans, né? Estamos falando de pessoas que se comprometem em relações monogâmicas, né, e que vão viver essa dor, esse luto desse amor idealizado, né, e que foi quebrada essa confiança. Né, e vai depender desse tempo, dessa paciência das pessoas envolvidas, se elas quiserem acharem que vale a pena, porque existe uma relação de amor, ou existe filhos, ou existem coisas importantes nessa relação que vale a pena simplesmente não dizer um tchau e falar não vou te ver nunca mais. Às vezes essa é a saída e tudo bem, tá? Mas às vezes não é essa a saída. Eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa que foi feita por um aplicativo, Glenden, uma pesquisa de radiografia da infidelidade e infiéis no Brasil. Foi realizada em 2022. E aí, o que essa pesquisa de aplicativo, né, disse? Né, que no Brasil, 8 pessoas de 10 realizaram traição numa relação. Entenda-se por traição vários tópicos, que aqui eu não fiz essa varredura para saber o que é considerado traição. Mas eu já levantei aqui N questões. Às vezes, por exemplo, a traição pode ser da pessoa desenvolver uma conversa mais afetiva com alguém que nem envolve sexo, mas que envolveu algum certo de comprometimento e a outra pessoa se sente traída. Por exemplo, uma outra questão que também não sei se está aqui ou não, mas só estou trazendo para a gente pensar que é complexo a gente pensar em traição, né? Sexo virtual, ele é considerado traição ou não? Não é porque a pessoa não foi lá? Quando se mente, omite coisas, não é? Isso é considerado traição? Pode ser que sim, né? Então, eu não sei no que se baseou essa pesquisa, mas achei interessante trazer, né, que essa questão de traição é muito grande,
né? Mas ela pode estar sendo, né? Eu estou aqui pensando, ela pode vir junto com muitas questões, né, que envolvem quebras de confiança, né, e que levam as pessoas a decidirem ou refletirem se vale a pena continuar dentro dessa história ou não. Agora, né, como vai estar na sua mão decidir se vai ficar nessa história ou não, vai estar na sua mão ver se é importante para você, né, permanecer. Eu vou dizer para você qual é a pior traição que a gente faz na vida, né? A pior traição de acontecer na vida da gente é a gente mesmo se trair. É a gente mesmo não escutar o que é importante pra gente, né? Não respeitar o que é importante, é se ver numa situação de nem você sabe por que você tá ali e fica prisioneiro dentro de uma história, e aí pode acontecer coisas bem complexas dentro de um relacionamento. Vamos pensar nisso? Quando a gente pensar em traição, a primeira pessoa que a gente tem que pensar é na gente, que valores que a gente tem, o que é importante seguir, né? Porque também fica mais fácil escolher uma parceria ou conversar com essa parceria para ver o que é possível, para que você não seja surpreendida, surpreendido, surpreendida. Grande beijo, se você gostou do vídeo deixa seu like, indique para amigos, se inscreva no canal se não inscreveu e boa semana, se cuida sempre, se olha sempre, se respeita sempre. Beijo.